Alô Alberto, alô Alberto. Olá, Tiago, como estás? Estou a chegar em condições, certo? Perfeitas. Está tudo Muito ótimo. bem. Como estás, Alberto? Cá estamos de volta para a lenga-lenga do costume depois de uma merecida pausa, não tão merecida assim, mas de uma Não, pausa de verão. Decidimos parar na chamada Silly Season e infelizmente acabou por ser uma má decisão, porque a Silly Season este ano foi mesmo muito silly e tinha merecido que comentássemos alguns dos assuntos que aconteceram durante as férias de verão, mas cá estamos com algum atraso, mas acho que vamos conseguir recuperar o terreno perdido. Portanto, está de volta a lenga-lenga do costume, como sempre. Agora, às terças-feiras, às 21 horas, estreamos em exclusivo no canal do YouTube do Comitê Central e podem também seguir-nos em podcast. Pesquisem o podcast A Lenga-Lenga do Costume, subscrevam e sigam as nossas conversas todas as semanas. Esta é a edição de 20 de setembro de 2022 e resta também lembrar que podem tornar-se patronos da Lenga-Lenga do Costume em patreon.com/Comitê Central. e Como bem precisamos, dissemos, desculpa, Tiago, e bem força, precisamos, Alberto. agora com o aumento dos custos da energia, pá, isto fica mais Exatamente. caro. Exatamente, precisamos também de mais energia para conseguir dar vazão a isto. Estão aqui uma série de candeeiros acesos que custam muita dinheiro, luz, está-se a gastar muita luz. Hoje, inclusive, tivemos que adotar aqui uma solução tecnológica para garantir que chegávamos até vós nas melhores condições, e, portanto, tudo isso tem encargos portanto, convidamos a tornarem-se patronos da Lenga-Lenga do Costume em patreon.com/Comitê Central. Temos que relembrar também, Alberto, isto é importantíssimo, e o azeite talismã continua a apoiar, como sempre, a Lenga-Lenga do Costume, apoio que nós muito agradecemos. Vamos então, Alberto, se estiveres de acordo, avançar para o primeiro tema desta emissão de 20 de setembro de 2022, e o primeiro tema é um tema que nos tem acompanhado nos últimos dias e do qual não podíamos deixar de forma alguma de falar, que é o falecimento da rainha Isabel II, Elizabeth II, não percebo porque não Elizabeth, já agora vamos começar como por Carlos, é como o Carlos, não aqui. Como assim? O O Carlos é atual Carlos, não é? é Carlos, mas ele é Charles, não é? Não, está bem, diz o rei Charles. mas a senhora é Elizabeth, não é? E isso não é Elizabeth em português, por amor de Deus, não é Isabel. Não percebo isso. E eu vi com muita atenção o The Crown e não explicam porque é que... Isto The Crown, a sério? Vi com muita atenção, fiquei a apreciar muito a senhora, porque realmente, depois de se ver a série, fica-se a apreciar muito a senhora, e aquilo é mesmo muito rigoroso. Acredito que seja mesmo muito rigoroso. Imagino. Eu vi 10 minutos e fiquei com sono, mas... Pode dar soninho, sim, mas a mim, atenção, eu sou suspeito, porque a mim tudo o que implica ver televisão, nomeadamente à noite, dá-me sono, mesmo que seja uma daquelas séries sobre crime real, em que 17 pessoas morrem esfaqueadas numa noite de verão, alguns nos subúrbios de Nova Iorque. É mais giro. Sim, mas portanto, dizia eu que a rainha, ao contrário um bocadinho, confesso, do que eu ingenuamente pensava, revelou-se nesta fase final da sua vida como uma pessoa bastante menos unânime do que eu julgava, porque houve algumas reações bastante, eu diria que desagradáveis ao falecimento da senhora. Alberto, tu queres comentar algo em relação a isto? Eu discordo um bocadinho, Tiago. Claro que houve reações desagradáveis, mas eram expectáveis vindas de quem vem ou de quem se imagina que possam vir, não é? Também pois, não exatamente. Assim. Eu, por acaso, estava em Londres quando aconteceu toda a história da... Fica bem dizer que estava em Londres, mas por acaso é verdade. A história da Diana, da princesa Diana, quando ela morreu... mas não tiveste, em princípio, nada a ver com isso, não? Não, que ela morreu em Paris, não tive. Eu não tinha simpatia. Não foi em Londres. Claro. O túnel era em Paris, claro. Era em Paris, claro, mas eu estava em Londres quando ela morreu e nos dias seguintes, aquela história toda, aquela histeria popular toda, e na altura parecia que a rainha estava muito mais em risco, não é? Houve aquela coisa da princesa do povo contra o símbolo de uma monarquia anacrónica, não é? Aquela história certo, toda. Exatamente, sim. Agora até achei que no geral, e acho que foi merecido, a senhora que acabou de falecer, não é? Acabou por ter no geral as reações foram bastante positivas. Sim, bastante positivas ao falecimento da senhora ou em relação à história da senhora? Não, a festejar o falecimento, bastante positivas face ao papel que ela desempenhou nestes 70 anos de reinado. Pois, o que me parece
meramente justo, mas a verdade é que houve algumas reações pontuais de facto desagradáveis, houve, de malucos na Argentina, de outros malucos em estádios de futebol na Irlanda, por exemplo. Na Argentina, sim, por causa lá da história, claro. Exatamente. Agora, de facto... Maldivas são outras. Exatamente. É muito difícil ficar indiferente a esta história, deste reinado que durou 70 anos e que atravessou períodos absolutamente cruciais da história da Grã-Bretanha e da Europa e do mundo. E nessa medida, esta senhora, pelo menos, no mínimo, teve o mérito de manter sempre uma forma de estar e uma forma de ser que me parecem bastante consentâneas com uma certa seriedade, um certo rigor a que o cargo que ocupava dignidade também, obrigaria. Diz, Alberto? Bastante dignidade também, sim. Eu não tenho nenhuma simpatia especial pela monarquia, eu não penso, também não sou exatamente republicano, quer dizer, não penso em termos de regimes, acho que as repúblicas fazem um bocadinho mais de sentido, mas depois na prática vamos ver, e a maior parte dos países, ou boa parte das democracias europeias e algumas das mais prósperas são monarquias, portanto a monarquia não é impossível a prosperidade e a riqueza. Exatamente, grande parte delas são monarquias. E há para aí muitos portugueses a ter orgulho da sua república, e depois, quer dizer, comparem-se com a Suécia e com o Reino Unido. Com a Dinamarca, até com Espanha. Uma Holanda, uma Espanha. Na verdade, boa parte dos países europeus com os quais nos queremos comparar, ou pelo menos historicamente tínhamos a ambição de nos compararmos, são de facto monarquias. E as pessoas desses países, desculpa Tiago, que vivem nesses regimes, ou nos países que têm esses regimes, vivem em média muito melhor que nós. Portanto, a monarquia, se não é a monarquia que determina isso, pelo menos também não é um obstáculo a isso, não é? Não é um impedimento. Nós estarmos numa república não fez de nós nada, não nos deu uma prosperidade assim muito, muito particular, não é? Sim, em relação, tens alguma coisa a assinalar também em relação a estas celebrações? Eu não sei se tu és um espectador atento, porque isto são dias e dias de celebrações, houve muito ênfase também nos convidados ou nos chefes de Estado, representantes que estiveram presentes nestas celebrações. Eu às tantas, não sei se era piada, se era a sério, li algures que Cristina Ferreira estava na lista de pessoas que iriam estar presentes, mas que entretanto cancelou. Não, espera aí, ela disse que não ia poder ir, não é? Ela disse que... Pois que não... Mas ela estava na lista dos convidados, de propósito? Pois, não sei se seria o mais um do professor Marcelo, eventualmente, porque aparentemente há ali uma relação de alguma proximidade, é tipo ao nível dos telefonemas para programas, para felicitar e por aí fora. Pois é, pode ser por aí. Pensei que pudesse dar-se esse caso e teria sido um ponto alto nas festividades. Mas, portanto, assim se fecha um ciclo e, de facto, só voltando um bocadinho atrás, realmente esta senhora teve, entre outras coisas, o mérito de conseguir gerir de forma bastante digna uma sucessão de casos que tiveram em grande medida a ver com a passagem pela família real britânica de algumas personagens um bocadinho mais, digamos, polémicas, caricatas em alguns casos. Folclóricas e de facto, como referiste, ela foi sempre capaz de manter uma atitude de grande rigor. Sim, os filhos dela, e pelo menos um neto, parece que não escolheram assim muito bem. Ou seja, as pessoas que eles escolheram para cônjuges não foram assim exatamente... Para cônjuges e mesmo no caso de um filho em especial. Já vais falar do Epstein, não é? Do Jeffrey Epstein. E para amigos próximos. Para amigos, também. Não é? Sim, para amigos próximos e para amigas próximas. Ele chama-se o Eduardo, não é? O Príncipe Eduardo. Nunca sei se é o Andrew ou se é o Eduardo. Portanto, o Andrew era o marido da Sarah Ferguson, aquela que depois que andou por reality shows e coisas assim. É esse. Ele acumulou, é o mesmo. Acho que é o mesmo. Há depois um terceiro filho que nunca foi assim notório, pelo menos eu nunca tenho. Claro. Esse é que é o Eduardo, talvez. É o Andrew, Acho que é o Andrew, portanto... Nós temos uns nomes em português, outros temos no original. Sim, este é mesmo o Edward e o Andrew e o Charles, pronto, há um deles que é mais discreto, ou pelo menos não apareceu assim muitas notícias ao longo destas décadas, não é? Não sei. Sim, e mesmo o amigo do Epstein também não queria aparecer nas notícias, só que havia umas fotografias antigas em que de facto ele aparecia e que eram um bocadinho comprometedoras, portanto a senhora de facto, para além de tudo mais, não é? De ter do seu reinado ter atravessado um período como, por exemplo, a Guerra Fria
e outras fases muito conturbadas da história da Inglaterra, a senhora ainda teve para depois, como sobremesa, que lidar com estes problemas familiares. Sim, para além da turbulência do mundo, teve a turbulência da casa dela, da casa real, não é? Sim, e estamos a falar de um... que a enfrentou com bastante decência, nunca se envolveu, nunca respondeu à letra. Não, pois exatamente, às nunca noras perdeu uma compostura e a dignidade. E essa turbulência do mundo, enfim, foi uma senhora turbulência também ela, não é? Porque estamos a falar de todo o período pós-Segunda Guerra Mundial, sendo que ela também viveu, obviamente, muito de perto a guerra propriamente dita, mas pronto, todo o seu reinado, que começou em 52, atravessa um período histórico Eu devo da dizer, vida europeia. Só um pormenor pessoal, não é bem pessoal, mas quase. Ela, quando esteve em Portugal em 1957, talvez. Certo. Passou. Tu foste vê-la? Não, ainda não era nascido. Tens uma história. Já estou a ficar velho, já estou velho, mas não tanto. Não, mas a minha mãe era garotinha e viu-a. A minha mãe tinha 11 ou 12 anos e viu-a passar no centro de Matosinhos. Ela passou em Matosinhos. Muito bem. Ao vir do aeroporto para o Porto. E a tua mãe certamente também gostaria muito de ter a oportunidade de, numa conversa com a rainha, amassá-la longamente com a história desse dia. Presumo que a minha mãe tenha outra educação e não fosse dizer à rainha que... Não estava a ensinar. Eu era uma criança. Não estavas a referir nada, não. Não, era só mesmo um pretexto para não ia dizer à rainha, olha, eu era muito pequenina quando a vi e tal, era uma garotinha. Exatamente, repara, a senhora já era uma senhora até bastante semi-idosa e eu ainda era uma criança e hoje estamos aqui. A senhora é velha, você de facto já toda caquética e eu ainda aqui. Acho que a minha mãe teria o bom senso de não fazer isso, espero eu. Pois, esta reencenação que nós fizemos, podem provavelmente descobrir esse momento na internet, não sei se está disponível ou não, foi reencenámos... Ninguém existe isso, não. Talvez não. Umas fotos, talvez. Reencenámos aquilo que foi o encontro do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não sei exatamente quando, mas não foi há muito tempo, com a rainha. Eu acho que isso Isabel foi forjado, ele não teria lata... Não teria essa falta de chá, não é? Já que estamos a falar do Reino Unido. Sim, é capaz de ter sido maldade da imprensa. É possível. E alguém fez alguma montagem e tal, aquilo não. Deepfakes, acho que é agora com o que está a trabalhar. Agora, a sério, como é que ele dizia? Craveiro Lopes, Terreiro do Paço, e a rainha olhar para ele assim, quem será? Sim, lembro-me perfeitamente, terá pensado a senhora. E pensando logo a seguir, quem é este chalupa? Chama em segurança. Exatamente. Bom, em relação à rainha, acho que era isto que tínhamos para dizer, Alberto. Tens alguma coisa a acrescentar? Não. Era uma figura que era, não sendo monarca, não ligando e não vi nada agora das cerimónias fúnebres, mas era uma figura que era simpática. Perante a qual era fácil ter alguma empatia, não é? Sim, concordo. E é de facto uma perda que a senhora fez o maior esforço que podia para que o filho nunca tivesse a oportunidade de calçar, mas foi à conta. Provavelmente foi à conta. Vamos ver. Disseram-me que o filho pinta umas aguarelas giras, uns óleos giros, não sei, não faço ideia. Não estás a confundir com o filho do Biden, que também é um artista que vende arte também por maquias assinaláveis. O Carlos Charles, é mesmo? Ok. Deve ter a ver com isto da realeza e da oligarquia política, dá-lhes para as artes. Bom, ficamos por aqui em relação à rainha, voltamos já de seguida com o segundo tema da lenga-lenga do costume. E o segundo tema da lenga-lenga do costume é um que eu vou referir já de seguida, não sem antes mencionar o apoio do azeite de talismã, que muito agradecemos. Procurem o azeite de talismã porque de facto é muitíssimo bom. Procurem nos estabelecimentos que frequentam para adquirir azeites e assim. E relembramos também os nossos espectadores e ouvintes que podem tornar-se patronos da lenga-lenga do costume em patreon.com/Comitê Central. Agora sim, o segundo assunto da lenga-lenga desta semana é o seguinte: nos Estados Unidos, alguns governadores de estados republicanos, nomeadamente o governador da Flórida e o governador do Texas, têm enviado imigrantes que entram nos Estados Unidos para zonas do país controladas por presidentes de Câmara ou governadores democratas, no sentido de partilhar um bocadinho o fardo da entrada desgovernada de imigração nos Estados Unidos. Alberto, tu tens acompanhado esta problemática que envolve principalmente o governador da Flórida, Ron DeSantis, e o governador do Texas, cujo nome eu gostava de me lembrar. Também Abbott, acho eu.
Sim. Mas enfim, para o caso não é extremamente relevante. A verdade é que isto gerou muita polémica nos Estados Unidos porque os locais para onde têm sido enviados estes imigrantes ou estes migrantes são locais que, embora tenham sempre, são locais governados por políticos que, embora tenham sempre dado conta do facto de quererem receber estes imigrantes nos Estados Unidos de braços abertos, agora que se veem confrontados com o facto concreto de terem de receber os imigrantes ou migrantes, como preferirmos, não têm reagido da melhor maneira a esta manobra. Eu estou-me a rir porque alguém escreveu que sim, as pessoas em Martas de Vineyard, já vamos mais especificamente ao assunto, mas que nunca tinham visto um hispânico que não fosse empregado deles, então estão um bocado desorientados. E não tiveram, e curiosamente o que é curioso é que podia, acontecendo isso, podia ter-se dado o caso de pensarem, pá, pera lá, mas por acaso eu até posso, tenho capacidade e uma casa suficientemente espaçosa e até necessitada de mais ajuda e portanto posso se calhar contratar algumas destas pessoas, mas aparentemente não. Não, de facto, já estavam bem... Referiste Martha's Vineyard, que é uma, segundo julgo saber, uma pequena ilha no estado de Massachusetts, que é conhecida por ser frequentada por gente com peso na política americana. É um local onde tem em casa, por exemplo, Barack Obama e onde creio que Joe Biden também, exatamente, para efeitos de, pelo menos de férias, também frequenta. E, portanto, o que o governador da Flórida fez foi, embarcou um grupo de 50 imigrantes ilegais em aviões privados e fê-los chegar a Martha's Vineyard, onde esses 50 migrantes foram então recebidos por habitantes locais que ficaram apopléticos com a chegada dos 50 migrantes porque afirmaram não ter capacidade para absorver aquela imigração. O que, enfim, são 50, não é? Muitas das localidades fronteiriças dos Estados Unidos com o México recebem diariamente centenas ou milhares de imigrantes ilegais ao longo têm-nos recebido ao longo dos últimos anos, mas aparentemente estes 50 no Massachusetts foram demais para a paciência numa cidade, locais. Numa localidade ou numa ilha como Martha's Vineyard, que o preço das casas, eu peço desculpa que isto está a desmoronar-se, que o preço das casas o preço médio ronda $1 milhão, e há com frequência casas, incluindo a do Sr. Obama e do Sr. Biden, que estão avaliadas mais ou menos em 12 milhões cada uma. Ou seja, só uma casa dessas eu acho que recebia os 50 e com folga. Sim. Não era sem difícil. Dúvida, eu acho que... não deve ser exatamente um T2 ou um T3. Não deve ser. É possível que numa destas casas fosse possível acolher as 50 pessoas sem que os proprietários da casa chegassem a perceber que as pessoas estavam exatamente, lá. sim, uma casa de 12 milhões, imagino. Como deve ser. No entanto, aquilo é como disseste, que era apopléticos com a perspectiva, com aquelas 50 pessoas estavam ali na rua. Há filmagens dos pobres imigrantes, coitados, a dar uns chutes numa bola, que alguém lhes deu para eles se entreterem. Um estava muito contente porque lhe tinham dado um par de sapatilhas ou ténis para usar. Exatamente. E era isto, mas as pessoas estavam a dizer aos microfones de algumas cadeias de televisão que estavam lá a filmar, a dizer que esta situação, que realmente eles não conseguiam lidar com uma situação destas. Ou seja, estamos a falar de milionários ou pessoas próximas disso, ou pelo menos com nível de vida muito acima da média, mesmo para os Estados Unidos, que estão preocupados porque receberam 50 imigrantes ilegais. E as pessoas que vivem no Arizona, no Novo México, no Texas, por aí fora, nos estados limítrofes, não há muito mais por aí fora, a Califórnia também, mas a Califórnia é diferente. Essas pessoas têm a obrigação de receber as centenas ou milhares de imigrantes diários que tu referiste. Sim, sendo que obviamente essas zonas fronteiriças nesses estados, como referiste, são zonas incomparavelmente menos abastadas do que, aliás, a escolha de Martha's Vineyard tem uma simbologia política, pelo que dissemos, porque é uma zona frequentada. E como manobra política do Sr. DeSantis é brilhante. Pois, é porque para mais, em muitos sítios nos Estados Unidos, para onde os governadores do Texas e da Flórida estão a enviar imigrantes, como por exemplo Chicago ou mesmo Nova York, foram locais que se autoconsideraram santuários
para a imigração. Ou seja, enquanto não tiveram de lidar minimamente com o fenómeno da imigração ilegal massiva, que tem feito entrar nos Estados Unidos nos últimos anos por ano qualquer coisa como 2 milhões de pessoas, enquanto não tiveram de lidar com isso diretamente, auto-apelidavam as suas cidades, os seus estados de zonas santuário. A partir do momento em que os governadores do Texas ou da Flórida, alertados para o facto de haver santuários para imigrantes, tendo eles tanta dificuldade em absorver essa imigração, enviaram os imigrantes para esses santuários, e aparentemente os santuários não são assim tão santuários, porque quem os apelida de santuário afinal não está disposto a receber esta imigração. Já não estava, já os santuários, claro que é propaganda política, não é? E só quando elas mordem é que as pessoas depois reagem a sério, porque para quem for a Nova Iorque, a Chicago, a Los Angeles, vai encontrar os imigrantes hispânicos, legais ou ilegais, normalmente como assalariados formais, assalariados informais, como pedintes, como se vê em Los Angeles com frequência, por exemplo, ou seja, nos Estados democratas e nos meios urbanos grandes, a situação dos hispânicos, isto assim visto a olho, não é uma impressão, não estou a referir-me a estudos, a estatísticas, mas a impressão que eu tenho é que um hispânico numa cidade grande e democrata, como Nova Iorque, Chicago ou Los Angeles, vive muito pior do que vivem nas cidades limítrofes da fronteira, por exemplo, até da Califórnia, mas do Arizona, do Novo México e do Texas. Vê-se com frequência aí os hispânicos são proprietários de pequenos comércios. Sim, também não tendo dados estatísticos sobre isso, mas a preponderância dessa imigração legal nesses estados, nessas regiões fronteiriças, é extremamente significativa. Portanto, esta imigração ilegal confronta-se, digamos assim, ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos, com populações que em grande medida são também elas oriundas de países da América Central e da América do Sul. Sim, nem toda a gente vem do México, muitos usam o México como ponto de passagem para chegar aos Estados Unidos. O que é curioso também, porque quer dizer, toda a América Latina, supostamente, ou todos os americanos latinos odeiam os Estados Unidos, mas depois, quando podem, vão para lá, e quando podem, quando não podem. E há pouquíssimos americanos a emigrar para o México e para a Nicarágua e para a Guatemala. Ou estão pouco atentos ao que na Europa em geral se diz dos Estados Unidos, ou então é para minar aquilo tudo. Se calhar a emissão é uma espécie de missão suicida. São sabotadores, sim. Sim, mas de facto continua a ser estranho que tantos milhões de pessoas continuem a procurar os Estados Unidos por algum motivo. Deixa-me só dizer uma coisa, eu estive lá a puxar dos galões outra vez, mas é verdade. Força puxa dos galões. Indo lá 15 dias e andei lá pela fronteira entre o Arizona e o México, entre a Califórnia e o México, aquelas coisas todas. As cidades limítrofes, na maioria dos casos, do lado norte-americano, as cidades são cidades mexicanas, completamente. Pois era isso que eu me referi, exatamente. Não, completamente. São basicamente mexicanas, aquilo não tem. Sim. As pessoas imaginam que qualquer mexicano que entre lá é para aí, agrilhoado e enfiado numa jaula ou qualquer coisa do género. Não é, eles têm a vida deles lá. Aliás, eles também não são propriamente estranhos ao lugar, aquilo era deles. Pois, exatamente, sim, o Texas... Como qualquer sítio já foi de outras pessoas quaisquer, ou de outro país qualquer, ou de outro território. Claro. Isto é história, não é? O Texas foi a Califórnia, aquela zona toda, na altura o Arizona não existia como estado, mas aquele território era mexicano. Não estou a dizer que eles têm direito de reivindicar, que não têm, hoje em dia formalmente não têm, mas quer dizer, aquilo não há uma zona ali... Quem vê as notícias na Europa pode ficar a pensar que qualquer mexicano ou qualquer hispânico que atravessa a fronteira para os Estados Unidos que é enfiado numa jaula, quer dizer que é tudo gente torturado. Há ali uma homogeneidade até étnica, se quisermos assim. Há pequenas cidades ou médias cidades, pequenas, relativamente pequenas, que tu não vês um único anglo-saxónico, só vês. Pois é isso. Todos mexicanos. Essa transição, digamos, de fronteira é quase imperceptível ao nível das pessoas que estão ali de um lado e do outro. Fala-se espanhol em absoluto. Exatamente, sim, claro que sim. Claro que sim. Portanto, a realidade não é bem aquela que nos pintam. Agora, se os Estados Unidos não põem um tampão, não há algum limite a isto, e o Sr. Biden, pelo menos nos discursos, é o primeiro presidente, acho eu. Nos discursos não é o primeiro, mas na prática acho que é o primeiro a relaxar bastante a questão da permissão da imigração. É por isso que os governadores republicanos estão a reagir, porque aquilo tem que haver um limite, porque mesmo estas pessoas, não é só, o limite não se vê só quando os milionários de Martha's Vineyard ou o Presidente da Câmara de Nova Iorque ou isso ficam atrapalhados com uma situação quando recebem imigrantes. Esta questão vê-se bem,
é evidente, quando qualquer pessoa, por muito humanitária e benemérita que seja, chega à sua casa e fecha a porta. Nós somos todos, é toda a gente contra os muros, mas depois toda a gente, há um ponto a partir do qual existe o estranho não passa. Ninguém gosta que ele passe. Claro. E qualquer pessoa faz isso na sua casa, que é lógico, não é? Sim, é natural que os países também o façam até um certo ponto. Claro. Não, e de facto não deixa de ser curioso também a especificidade da situação norte-americana, ou seja, os Estados Unidos são o único país no mundo em relação ao qual se reivindica que não exerça um controle efetivo sobre a sua fronteira. Sobre as suas fronteiras, claro. É mais nenhum país do mundo, que deve ser o país do mundo que recebe mais gente por ano, provavelmente. Pois, exatamente. Acho que será de longe e já o deve ser há muitas décadas, há muito tempo. Sucessivamente. E, no entanto, é o único em relação ao qual há uma atitude há uma vontade de não permitir que os Estados Unidos exerçam esse direito. Não tem direito, aparentemente, a ter fronteiras, não é? Parece que é o único país que não tem direito a tê-las. E é o país que, apesar de tudo, relaxa mais o seu respectivo controle, não é? Pois, e é de longe o país, e será de longe o país que mais imigrantes recebeu, como dizíamos, legalmente e ilegalmente, nas últimas décadas. De longe. Legal e ilegalmente, exatamente. Os Estados Unidos até só iniciaram o controle de imigração nos anos 20 do século XX. Até aí qualquer pessoa do mundo podia entrar nos Estados Unidos, salvo erro até 1924, talvez 22, por aí. Deve fazer agora 100 anos, por aí. Portanto, é um país que sempre teve uma tradição, até por necessidade, isto não é por bondade, é por necessidade, deve ser uma necessidade de imigração. E continua, ainda tem alguma. Agora, tem que haver um controle. Sim, nós não sei se a generalidade das pessoas tem noção disso, mas os Estados Unidos são um país pouco menor que a China, com uma população que será um quinto, um quarto da população chinesa, portanto é um país em grande medida desabitado, com muito espaço para receber muita gente. Esta questão tem mais uma série de aspectos que são interessantes, mas provavelmente ficaríamos aqui o dia todo a falar sobre eles, nomeadamente o facto de ser interessante perceber porque é que a imigração está descontrolada nos Estados Unidos e a quem é que politicamente serve o facto destes imigrantes entrarem de forma mais ou menos descontrolada nos Estados Unidos e a que o objetivo político é que responde esta situação. Mas isso se calhar vai ter que ficar para outro dia, quando voltarmos a este tema, Alberto, se estiveres de acordo, sim, porque precisamos ainda de abordar um terceiro e último assunto que virá já de seguida. Campo Sábio, ninho de raízes escolares. Tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos nós de volta com a lenga-lenga do costume para o terceiro e último tema desta semana, que é um tema, confesso, que considero ligeiramente bizarro e que diz respeito ao facto de o Ministro da Administração Interna ter criado um painel de 30 especialistas, ter criado ou ser, digamos, o líder de um painel de 30 especialistas que farão a análise aos grandes fogos deste ano. Até aqui tudo mais ou menos bem, tirando o facto de ser mais um painel de mais especialistas a juntar a tantos outros painéis de tantos outros especialistas. O facto que eu destaco é que este painel se chama Comissão das Lições Aprendidas. E acho que não é preciso mais nada para... acho que este é o ponto fundamental deste assunto. A Comissão de Lições Aprendidas, Alberto,
deixa-te tranquilo em relação ao facto de constatarmos que, de facto, há lições aprendidas por este painel de especialistas. E que lições são essas? E essa é uma área que tu conheces bem. É impossível não pensar no Ministério dos Fogos? Espaços Ridículos. Pois é. Dos Pois Monty é. Python, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Isto rivaliza, só que os Monty Python eram um grupo de comediantes assumido como tal. Sim. E esta aparentemente era um governo, não é? Pois, comissão de lições aprendidas. Há qualquer coisa de inadvertidamente humorístico, e nem sei qualificar muito bem o nome escolhido para esta comissão. Mas um dos senhores que está na comissão foi o responsável pela análise e avaliação dos incêndios de Pedrógão e de 2017 em geral, de Leiria e tal. Portanto, desde logo estamos bem entregues. Então, não é? Esse é o líder, esse senhor é o líder, é isso? Não sei se é o líder, é uma das figuras. Ok, mas pronto, é alguém que de facto aprende lições. É alguém que aprende lições, ou pelo menos que as tenta estudar, ou pelo menos que finge tentar estudá-las, ou pelo menos que anda por lá e arranja uns. Não é muito marrão, este estudante não é muito marrão. não é dos melhores. Pois. Mas isto é supostamente para aprender lições sobre a propósito dos incêndios, e este ano, ainda não, em 2017, né, as lições não tinham sido bem aprendidas, depois, sei lá, nos anos em que há anos que as coisas ardem mais, outras ardem menos, uns anos era suposto aprender-se, ou não estudaram o suficiente. Não sei que agora chegamos a 2022, que houve mais uma série de incêndios, que por sorte não tiveram assim a dimensão trágica de 2017, felizmente. Mas pronto, parece que entretanto aprenderam alguma coisa. Para 2023 vai ser espetacular, porque a Comissão das Lições Aprendidas aprendeu imenso. E são logo 30 pessoas a aprender as lições do Tonecas, aprendidas, aliás. Aprendidas. Isto é como na saúde. Agora na saúde também temos além do Ministério, agora também é uma coisa qualquer, mais uma comissão. E há tipo um CEO, não sei de quê também. CEO não sei de quê, exatamente isso. Toda a gente diz que é muito bom, que é uma pessoa com provas dadas. Mesmo muito bom. Não se sabe o que é que ele vai fazer. De facto, é curioso a absoluta deriva em que este país se encontra em termos governativos, quando de facto todos avançámos com tanto entusiasmo para esta maioria absoluta do PS e esperávamos que finalmente houvesse estabilidade e se pudessem imprimir aqui mudanças fortes no país. De facto, a salganhada é mais que muita. E eu temo que este grupo de 30 especialistas que vai estudar todas estas questões, eu temo que eles estejam à espera de assistir a mais algumas aulas práticas e que nós também venhamos a ter que assistir a mais alguns dramas relacionados com os fogos para que eles consigam de facto absorver toda a informação aqui o truque, que necessitam para aprender esta lição. O truque eu acho que é, cada vez que há, no caso dos incêndios, na saúde tem havido o que tem havido, mas cada vez que há uma derrocada qualquer, uma sucessão de tragédias qualquer, as coisas acontecem, não se fez nada para evitá-las, e depois o único esforço é a nomenclatura que se há de dar, a designação que há de dar ao grupo de indivíduos ou à ação do governo, que vai fingir que ligou ao assunto e que vai fazer alguma coisa para o evitar da vez futura, que não vai evitar, evidentemente. Agora, como eles já gastaram tantos nomes, agora já vamos na Comissão das Lições. Não, e justiça seja feita ao Ministro da Administração Interna, que se esmerou eu não estava à espera da Comissão de Lições Aprendidas. Há sempre, eu não sei, não tenho grande expectativa quanto ao facto destes 30 especialistas terem aprendido o que quer que seja, mas é um primeiro passo, porque de facto era uma coisa que fazia falta, começar a aprender algumas lições. Agora, receio estarmos aqui perante um grupo de cábulas da pior espécie. Retirado o título, Tiago, retirado a designação, é o costume, acontece qualquer coisa, nomeia-se um grupo de amigalhaços. Mas este nome em particular é mesmo muito o nome muito é fascinante. É muito fofinho, alguma modéstia por um lado, há alguma proximidade, há familiaridade. Este nome remete-me para algo bom. Eu tenho a expectativa que seja desta, que de facto consigamos aprender alguma coisa com erros gravíssimos cometidos pelo Estado. Julgo que não planeei isto, mas estava-me a lembrar que na saúde podiam fazer uma coisa qualquer chamada Iniciativa Dói Nunca Mais, uma coisa assim. Por exemplo, fica a ideia. Chamavam 50 sumidades da área da saúde, para CEOs e sub-CEOs e administradores disto e daquilo,
para resolver todos os problemas sim, da saúde. E depois de reunir esse grupo vasto, uma consultoria externa a cargo de Marta Temido era uma hipótese também. Por exemplo. Para complementar o trabalho desse grupo já vasto, mas ao qual faltaria mais alguma personalidade de grande destaque na área. Vamos acompanhar com curiosidade e com muita atenção os trabalhos da Comissão de Lições Aprendidas, que desde já tem o mérito de ter o melhor nome de comissão de sempre, o que já é ver. princípio. Enquanto a iniciativa Dói Nunca Mais, não entrar em não pegar, enquanto isso não pegar, mas não pegar. Eu acho que não vais perder a oportunidade de dizer mais uma vez ou duas o nome dessa comissão. Da iniciativa Dói Nunca Mais. Essa mesma, que curiosamente é a mesma que tinhas referido mais ao início desta terceira parte, que é a comissão, como é que é? Dói Nunca Mais, é isso, não é? Dói Nunca Mais. A iniciativa é tipo iniciativa da arma, assim, do Lost, estás a ver? Dá aquela ar assim. Sim. Aquela sério e misterioso, competente, sem dúvida. Depois temos lá os amigalhados do Costa do Costume a dizerem umas coisas, ou fingir que fazem umas coisas, e ao fim de várias reuniões, deixa-me só dizer isto, havia um texto que corre por aí, quem procurar, se quer ler uma coisa brilhante escrita em português. Se quer rir-se a bom rir. E rir bom rir, ele lê um texto chamado Uma Casa Portuguesa, que o Vasco Polido Valente escreveu há uns 30 anos. E era sobre isto, sobre as comissões que se nomeiam para debater assuntos que não existem, ou assuntos que existem, mas que nunca vão ser resolvidos por essa comissão. E, portanto, Uma Casa Portuguesa de Vasco Polido Valente. Se forem à internet encontram isto, de certeza. Aparentemente as comissões funcionam, tanto é que o pessoal continua a investir forte e feio em comissões. Sim. Portanto, aparentemente é algo que está para ficar e que tem futuro. Bom, nós se calhar ficamos por aqui hoje em termos de Lenga-Lenga do Costume. Não se esqueçam que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as terças-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central, e façam também, descarreguem o podcast A Lenga-Lenga do Costume. Não se esqueçam do A, que é importante para encontrar o podcast A Lenga-Lenga do Costume em todas as plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e mais alguma plataforma de podcast que eu me esteja a esquecer. Não vamos embora sem antes agradecer de novo ao Azeite Talismã pelo apoio que continua a dar à Lenga-Lenga do Costume, e sem lembrar também os nossos espectadores e ouvintes que podem tornar-se patronos da Lenga-Lenga do Costume em patreon.com/Comitê Central. E enviem-nos, se quiserem, comentários para comitecentral21@gmail.com. Se os comentários forem de facto muito bons e nomeadamente se disserem respeito à Comissão de Lições Aprendidas e, mais do que isso, trouxerem outros nomes muito engraçados para futuras comissões, nós podemos lê-los aqui, que serão sem dúvida a parte mais engraçada do programa. Alberto, tens alguma coisa a acrescentar ou ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui, Tiago. Perfeito. Grande abraço e até para a semana. Obrigado. Até para a semana. Obrigado. No sabíamos, nosotros quedamos. We didn't know we were coming here. We were not aware. Todas mis metas. I dream about building a better future for my family. Mi familia. Yo quería vivir en Washington, pero I wanted to live in Washington, but it didn't work out the way I wanted, and God put me here for a reason. We're going to fly to Boston. So we have some Venezuelan refugees who they arrived on Martha's Vineyard. No one knew they were coming. And so there has been a massive community effort to provide them with housing and care and any legal advice that we can give them. Hello. Are you well? Thank you very much. I'm still alive. Nice to see you again. It's a great pleasure that I welcome you all here this evening. Thank you, Mr. Prime Minister of Canada, for making me feel so old.